Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O túmulo do meu tio Wallace. Boa noite, meu querido amigo Luciano. Eu venho novamente compartilhar mais um relato na esperança de que ele possa ser incluído em um desses maravilhosos vídeos do canal. Desta vez, eu vou contar uma experiência que foi vivida por mim mesma. Eu espero que todos gostem. Eu me chamo Michele e eu sou de Santa Bárbara do Oeste, que fica na região de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Para que todos entendam melhor o que aconteceu, eu preciso dar um pouco de contexto. Eu fui a primeira sobrinha da minha família materna, então eu convivi bastante com meus tios, pois eram eles que cuidavam de mim enquanto meus pais trabalhavam. Com o passar dos anos, eu acabei me tornando a preferida do meu tio mais novo, que se chamava Wallace. Ele sempre me levava com ele para os jogos de futebol, para jogar boliche com seus amigos e até mesmo para os encontros com uma namorada que ele tinha. Ele costumava dizer que sempre cuidaria de mim, que seria o meu par na minha festa de 15 anos e que faria de tudo para que nada me faltasse. No entanto, quando eu tinha 13 anos, ele sofreu um acidente e perdeu a vida. Apesar da minha pouca idade, essa perda me abalou profundamente e eu passei vários dias muito mal, sem conseguir aceitar que ele não estaria mais presente na minha vida. Os anos se passaram e, já adulta, as memórias do meu tio ainda eram muito vivas. Eu ainda guardava as bonecas e uma pelúcia do Snoopy que ele me deu. Várias vezes eu sentia como se ele estivesse ao meu lado. Em 1998, o meu então namorado me pediu em casamento e eu aceitei. Um dia, eu pedi ao meu noivo que me acompanhasse até onde estavam os restos do meu tio. Apesar de não gostar de ir a esses lugares, ele aceitou. Desde que chegamos, eu senti uma tristeza profunda, algo que eu nunca tinha sentido nas visitas anteriores. Nós fomos até onde estavam os restos dele, mas de uma maneira estranha, naquele dia eu não consegui encontrar o nicho do meu tio. Nós caminhamos pelos 3 corredores do lugar várias vezes, mas não o encontramos. Aquilo me deixou desorientada e muito triste, já que fazia apenas 3 meses desde a minha última visita e ninguém havia me avisado sobre qualquer mudança. Nós voltamos para casa e o meu noivo me deixou na casa dos meus pais. Lá, eu contei à minha mãe o que havia acontecido. Ela me garantiu que os restos do meu tio continuavam no mesmo lugar, já que o jazigo era perpétuo. Ela disse que provavelmente eu havia me confundido, mas eu sabia que isso era impossível. O lugar era pequeno e eu sabia exatamente onde ele estava. Alguns dias depois eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava caminhando pelas ruas do centro da minha cidade e eu encontrava o meu tio. Ele me cumprimentava como fazia quando eu era criança e ele dizia: "Que bom que eu te encontrei. Eu quero te dizer para você não se casar. Se você fizer isso, você não será feliz." Luciano, suas palavras me deixaram perplexa. Quando eu ia responder, eu me lembrei que ele já não estava mais vivo. Eu tentei tocá-lo, mas a imagem dele se desfez no ar. Eu acordei chorando, e ao lembrar do sonho, eu senti uma angústia enorme. Eu passei o resto da noite acordada pensando no que ele havia me dito. Quando amanheceu, eu fui contar o sonho à minha mãe. Ela tentou me tranquilizar, dizendo que era apenas um sonho, e que se meu tio estivesse vivo, com certeza ele estaria feliz por eu ter encontrado alguém com quem eu viveria pelo resto da minha vida. Os meses se passaram e em novembro eu me casei. No entanto, poucos meses depois,
as coisas começaram a dar errado. Eu tive muitos problemas com meu marido, pois ele não aceitava que eu tivesse um trabalho e um salário melhores que os dele. As brigas foram aumentando até que eu decidi terminar o casamento exatamente 1 ano após nos casarmos. E foi então que tudo fez sentido. Meu tio continuava cuidando de mim como havia prometido. Não encontrar o seu nicho naquele dia era um sinal de que ele não queria que eu me casasse. E o sonho, onde ele me dizia para não me casar, era mais uma tentativa dele de me avisar. Desde então, sempre que eu preciso tomar uma decisão importante, eu vou até as criptas para conversar com meu tio. Eu sei que ele continua cuidando de mim, porque até mesmo pessoas que conseguem ver espíritos já me disseram que há uma sombra sempre ao meu lado que me protege e me acompanha onde quer que eu vá. E eu tenho certeza, meus amigos, de que essa sombra não é outra senão o meu querido tio Wallace, que mesmo do outro lado continua cuidando da sua sobrinha favorita. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero que a minha história tenha sido do agrado de vocês. Um grande abraço a todos e até uma próxima. As experiências da minha família. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Luciano e ouvintes. Meu nome é Nívia e eu gostaria de compartilhar as experiências que o meu pai, o meu irmão e eu vivemos. Eu espero que vocês gostem, pois eu posso garantir que tudo que eu vou relatar é uma realidade em nossas vidas. Meu pai sempre foi um homem do campo e com ele vivemos muitas aventuras. Já atravessamos rios e lagos a nado, acampamos em lugares improvisados e vivenciamos situações extraordinárias. Ele adora caminhar. Na época morávamos em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, pertinho da fronteira com a Bolívia, onde fazíamos muitos passeios caminhando pelas trilhas do mato. Um dia, ele convidou minha mãe para uma caminhada pela mata. A minha mãe aceitou como sempre fazia. Enquanto caminhavam, eles chegaram a uma área onde havia muitos montes de terra, que provavelmente seriam usados como aterro em alguma construção. Um pouco adiante havia um cemitério antigo, já meio abandonado e cercado pela vegetação. De longe, eles viram uma coisa que parecia se mover. O meu pai perguntou à minha mãe o que ela achava que era, e ela respondeu que parecia um rapaz com uma mochila e um boné preto. Mas o meu pai achava que era apenas um saco de lixo preso pelo vento em algum arbusto. Enquanto eles discutiam sobre o que poderia ser, o vulto se moveu e, para o espanto deles, abriu 2 asas enormes, levantando o voo em direção ao cemitério. A minha mãe, aterrorizada, disse que ao olhar para a criatura, ela viu uma face demoníaca. O meu pai, por outro lado, ficou impressionado com o tamanho das asas que ele estimou terem mais de 2 metros de envergadura. Assustados, eles decidiram voltar para casa sem olhar para trás. Eles nunca se esqueceram do que viram naquele dia. Anos depois, já morando em outra cidade, numa noite tranquila, o meu irmão e eu estávamos na sala assistindo a um filme. Todos na casa já estavam dormindo, exceto nós dois. Enquanto estávamos no sofá, vimos uma figura sair de um dos quartos e ir em direção à cozinha. Eu perguntei ao meu irmão se ele tinha visto, e ele, pálido, respondeu que sim, e que a imagem lembrava muito a figura de um soldado. Nós nos levantamos e fomos até a cozinha, mas não vimos ninguém lá. No entanto, o ambiente estava impregnado por um forte cheiro de pinho, como se tivesse acabado de cortar uma árvore ali. O meu irmão ficou tão perturbado que não conseguiu dormir naquela noite. Eu olhei para ele e eu disse: "Agora você acredita em mim quando eu digo que eu vejo coisas que não são deste mundo?" Ele nunca mais duvidou das minhas histórias. Quando nos mudamos para Campo Grande, no ano de 1994,
Meus pais alugaram uma casa no bairro Monte Castelo. A casa ficava na rua principal onde passava o transporte coletivo local. Desde a primeira noite nessa casa, nós ouvíamos passos no telhado e às vezes sons de blocos de concreto sendo arrastados. A parte de cima da casa estava em construção e meu pai achava que alguém podia estar tentando roubar o material que ficava guardado lá em cima. Mas sempre que ele subia para verificar, ele não encontrava nada fora do lugar. Isso acontecia todas as noites, até que nós nos acostumamos. Um dia, cansada do barulho, eu decidi enfrentar o meu medo e subir para ver o que era. Quando eu cheguei lá, eu vi um menino pequeno arrastando os blocos. No impulso, eu gritei: "O que você está fazendo aí, garoto?" Ele parou, olhou para mim, então ele sorriu e desapareceu diante dos meus olhos. Luciano, fiquei tão assustada que eu desci correndo, mas eu não contei nada aos meus pais ou ao meu irmão, pois eu sabia que eles não acreditariam em mim. Mais tarde eu compartilhei o ocorrido com o vizinho, que me contou que aquela casa era conhecida por essas manifestações. Ele ainda acrescentou que, além dos sons dos blocos, às vezes eles pareciam estar jogando futebol no andar de cima. Ele explicou que anos atrás, 2 meninos da vizinhança morreram atropelados por uma Kombi enquanto brincavam numa praça. Um deles morava na casa ao lado da nossa e o outro 2 casas adiante. Desde então dizem que seus espíritos continuam vagando por ali. Com o passar do tempo, outras coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Uma noite, enquanto estávamos na sala, ouvimos risadas infantis vindas do quintal. Quando meu pai saiu para ver o que era, ele encontrou pegadas pequenas na terra úmida, mas ninguém estava por perto. Em outra ocasião, durante uma tempestade, a luz caiu e ouvimos alguém bater na porta. Quando meu pai abriu, não havia ninguém, mas o som de passos molhados ecoava pela sala, como se alguém invisível tivesse entrado. Minha mãe espalhou sal pela casa e rezou fervorosamente naquela noite, e os sons cessaram por algum tempo, mas não para sempre. Meus amigos, essas experiências nos marcaram profundamente. Alguns dizem que é uma habilidade especial que eu tenho desde o nascimento. Outros acham que está ligada à linhagem da minha família paterna, que dizem ter descendência indígena. Seja como for, não é fácil viver com isso. Muitas pessoas não acreditam ou simplesmente não querem enxergar o que está além desse mundo. Aqui eu finalizo o meu relato, meus amigos, reforçando a ideia de que há muitas coisas nesse mundo que estão além da nossa compreensão e que negar a sua existência é como se trancar em uma redoma e deixar de descobrir o quão maravilhoso é o mundo em que vivemos. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. O Chico Truta. Boa noite a todos. Meu nome é Carolina e isso aconteceu comigo quando eu era criança e morava na cidade de Castelo, no interior do Espírito Santo, muito antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Na minha antiga vizinhança havia um senhor conhecido como o Chico Truta. Ele já era idoso e estava muito doente. Toda vez que eu passava perto dele, ele me dizia: "Menina, quando eu morrer, eu vou puxar o seu pé." Eu sempre respondia para ele não brincar com essas coisas, mas ele insistia, repetindo as mesmas palavras todas as vezes que nos encontrávamos. O tempo passou e uma madrugada eu fui acordada por uma coisa muito estranha. Eu senti a cama se mexer como se alguém tivesse a empurrado. Eu acordei assustada, mas como eu não vi nada ao meu redor, eu tentei me acalmar e voltar a dormir. No entanto, pouco depois, eu senti um tapa forte no colchão,
como se alguém quisesse me sacudir de propósito. Eu me sentei rapidamente e eu olhei ao redor. A minha mãe dormia profundamente no quarto ao lado. Eu pensei em acordá-la para contar o que estava acontecendo, mas eu decidi não incomodá-la. Pouco tempo depois, eu notei que a luz do quarto dela estava acesa. Eu achei estranho, já que ela estava dormindo e ela nunca deixava a luz ligada. Eu fui até lá para conferir e, para minha surpresa, ela continuava profundamente adormecida. O mais estranho foi que, ao olhar para o interruptor, eu percebi que ele estava desligado, mesmo a luz estando acesa. Aquilo me deixou toda arrepiada. Eu voltei para minha cama tentando ignorar o ocorrido e eu decidi conversar com a minha mãe sobre isso na manhã seguinte. Então, no dia seguinte, eu acordei cedo para buscar gás para a cozinha, já que havíamos ficado sem no dia anterior. No caminho até o posto, tudo parecia normal. Quando eu cheguei lá, eu encontrei alguns conhecidos da região e eu comecei a contar o que havia acontecido durante a noite. Eles me ouviram com atenção e um deles comentou: "Cuidado, pode ter sido o Chico Truta." Nesse momento, ele me contou que o Chico havia falecido naquela madrugada. Eu fiquei incrédula e, ao voltar para casa, eu passei pela frente da casa dele e eu vi vários carros estacionados, indicando que, de fato, havia ocorrido um velório ali. Mais tarde, eu fui até a casa do Chico para prestar minhas condolências à família. Enquanto eu estava lá, eu senti um arrepio inexplicável, como se algo ou alguém estivesse me observando. Eu voltei para casa refletindo sobre o que havia acontecido e eu não consegui esquecer as palavras dele. Será que ele realmente cumpriu a sua promessa? Alguns dias depois, acontecimentos estranhos continuaram. Numa noite, enquanto eu estava sozinho em casa, eu ouvi passos pesados no corredor. Eu pensei que fosse minha mãe voltando do trabalho mais cedo, mas ao verificar, não havia ninguém em casa. Outra vez, enquanto eu lavava a louça na cozinha, eu senti um toque de uma mão gelada no meu ombro. Eu me virei rapidamente, mas eu estava completamente sozinha. Esses eventos começaram a se tornar frequentes, especialmente à noite. Luciano, uma das noites mais assustadoras aconteceu quando eu estava assistindo televisão na sala. De repente, o volume da TV aumentou sozinho e ela começou a trocar de canais sozinha. Eu fiquei paralisada sem saber o que fazer. Quando finalmente eu consegui desligar o aparelho, eu ouvi uma risada baixa e rouca vindo do corredor. O meu coração quase parou. Então eu criei coragem e fui até o corredor, mas ele estava vazio. Naquela noite, eu dormi com todas as luzes acesas. Conforme o tempo passou, as coisas foram se acalmando, mas eu nunca me esqueci desses episódios. Eu tenho certeza de que o Chico Truta tentou me enviar um recado do além, talvez para me lembrar que certas promessas, mesmo as feitas de brincadeira, podem ter consequências inesperadas. Amigos, esta é apenas uma das muitas experiências que eu já vivi, e em breve eu vou enviar mais histórias para o canal. Eu desejo a todos uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Minha amiga Santa Cecília.
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Lisete Pedrosa e eu escrevo para vocês da Montanha Mágica de São Tomé das Letras, no sul do estado de Minas Gerais. O meu relato talvez não seja o mais assustador que vocês ouvirão hoje, mas ele é, sem dúvida, muito incrível. Por volta de 1990, eu morava em um pequeno vilarejo nos arredores de São Tomé e eu tive a oportunidade de participar de uma banda de música de sopro tradicional por alguns anos. Eu sempre gostei de música em todas as suas formas: dançar, ouvir e, claro, fazer música. Por isso eu já conhecia Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Mas durante o período em que eu fui musicista, eu me tornei ainda mais devota dela. Eu sempre carregava comigo uma pequena imagem dela que eu colocava no bolso sobre o peito do lado do coração, pedindo a sua proteção. Por volta de 1992, ainda jovem, eu costumava sair com os amigos para as festas tradicionais da região e dos arredores. Em uma dessas ocasiões, estava acontecendo a celebração da véspera de São Miguel Arcanjo, um dia antes da festa, do dia 29 de setembro. Como eu estudava, eu cheguei em casa por volta das 9h30 da noite. Eu combinei então com meus amigos de encontrá-los na porta da igreja. Assim que eu cheguei da escola, eu deixei minhas coisas, troquei de roupa e me apressei para ir encontrá-los. Para chegar lá, eu precisei atravessar um trecho de rua pouco movimentado, embora houvesse algumas casas pelo caminho. Na época, a rua ainda era de terra e não havia iluminação pública, o que tornava ainda mais solitária e sombria. Enquanto eu caminhava por essa rua deserta, uma caminhonete entrou na rua e começou a vir atrás de mim. Eu só conseguia ver os faróis que logo começaram a se aproximar. A caminhonete acompanhava o meu ritmo sem me ultrapassar. Eu acelerei o passo e ela fez o mesmo. Eu tentei andar mais devagar, mas ela continuava a seguir o meu ritmo. Nesse momento o medo tomou conta de mim e eu já estava pensando no pior, já que a rua parecia interminável, apesar de ser bem curta. Com o coração acelerado, eu coloquei a mão sobre o peito onde estava a imagem de Santa Cecília e eu murmurei: "Minha querida Santa Cecília, padroeira dos músicos, cuide de mim e me proteja. Se essas pessoas têm más intenções, tire esses pensamentos de suas mentes, e se não tiverem, faça com que se afastem, porque eu estou com muito medo." Eu continuei rezando sem tirar a mão do peito. Quando eu estava quase saindo desse trecho escuro, a caminhonete finalmente acelerou, depois seguiu até a estrada principal e desapareceu. Eu respirei aliviado e continuei meu caminho, ainda segurando a estampa no peito. Eu atravessei mais de 2 quadras igualmente escuras até finalmente chegar à igreja onde a festa estava acontecendo. Ao encontrar os meus amigos, eu cumprimentei a todos, já que éramos um grupo grande. Porém, algo estranho aconteceu. Muitos começaram a me perguntar: "E a Cuca? Onde ela ficou? Por que ela não veio com você?" Cuca era o apelido de uma das nossas amigas, que também era a minha melhor amiga. Surpresa, eu respondi: "Eu não sei, eu achei que ela já estivesse aqui com vocês." Então eles me disseram: "Nós vimos você virando a esquina conversando com uma moça de cabelo comprido. Dava para ver claramente vocês duas andando juntas. Até parecia que ela estava te abraçando." Confusa, eu apenas respondi: "Ah, era uma senhora que me acompanhou porque me viu sozinha e a rua estava muito escura. Eu acho que ela ficou por lá." Naquele momento, o meu coração se encheu de alegria. Eu então finalmente soube que eu não estava sozinha naquela caminhada. Eu tinha sido acompanhada e protegida pela minha padroeira, a minha Santa Cecília. Meus amigos, eu sempre lembro dessa experiência com muito carinho e eu sempre a compartilho com meus amigos. Agora que se aproxima o dia 22 de novembro, quando celebramos o dia de Santa Cecília, eu quis contar essa história para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato e muito obrigado a todos pela atenção.